Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos vocês, nossos amigos internautas, nossos ouvintes, amigos, companheiros, e mais essa programação aqui do nosso programa Espiritismo e Atualidade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, a minha amiga, companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme, tudo ótimo, graças a Deus. E você, como é que está? Tirando o calor, tá tudo ótimo. Pois é. Exatamente. Choveu muito essa madrugada aqui no Rio de Janeiro, mas não aliviou o calor. Tá abafado. Exatamente. Tempo muito abafado. Pois é. Vamos aproveitar então para cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Vamos falar com eles, então. Pois é. Nossa querida Eronide, boa noite, Cibicosme, boa noite a todos. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui, né? Boa noite, Ero. Nossa querida Marta Maria também. Boa noite, Cibicosme, a todos. Boa noite, Marta. Boa noite, Marta. João Santana, boa noite. Saudações fraternos a todos. Boa noite, João. Que bom que você está aqui. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bom, então. Bem, pessoal, como todos sabem, não sou Consolador, é totalmente espírita. E nós temos como hábito iniciar todos os nossos programas com uma prece de nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais este programa. Então, pedimos ao nosso querido amigo Cosme que faça por nós a prece de abertura. Cosme, meu querido, por favor. Sim, vamos à nossa prece de abertura. Amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Todos nós estamos aqui reunidos em seu nome para a apresentação de mais esse programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os responsáveis por essa web rádio, que eles possam nos intuir, nos conduzir para as nossas melhores reflexões e que, ao sairmos daqui, estejamos com os nossos corações mais amigos, solidários, fraternos e irmãos. E que possamos, Senhor, dividir essas benesses com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Os nossos parentes, os nossos amigos e também, Senhor, os nossos desafetos. Abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, aqui ao vivo, aqueles também que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão, e que todos nós, Senhor, possamos, ao final dela, nos fazer merecedores de todo esse aprendizado, de todo esse envolvimento, de todo esse amor. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, né? Vamos aqui cumprimentar mais alguns amigos que chegaram. Nossa querida amiga Kátia, boa noite, sem luz desde 2h15 da madrugada de sexta. Gente, quase 72 horas sem luz, mas vamos aos estudos até quando a bateria permitir. Nossa, Kátia, que horror, querida, tanto tempo sem luz, né? Nesse calor todo. Nossa, mãe, Deus quer que conserte logo aí, né? Resolva um problema. Não. Isso já é uma situação que está acontecendo em alguns locais da cidade. Eu acho que depende da que a gente chama
a Light chama de estação, subestação, estação. Então, algumas que estão extremamente superpovoadas, né? Então, as pessoas estão ligando mais o ventilador, estão usando mais o ar-condicionado, que é natural, né? Nesse momento. Então, isso está fazendo com que a empresa tenha esses problemas. Por exemplo, na Ilha do Governador, há vários dias estão com esse problema lá, e pelo que eu soube, foi noticiado pela televisão, é que tão cedo isso não vai ser resolvido. Eles vão atenuando, vão aos poucos modificando, mas é uma obra que exige algum tempo. Então, eu acredito que algumas regiões da cidade, devido às subestações estarem extremamente sobrecarregadas, eu acho que isso vai ser uma tônica desse verão que a gente já adentrou, já tem mais de um mês, mas ainda está... Mais de um mês não, né? Já tem mais de um mês. Foi em novembro, né? Não, dezembro, mas já está. Dezembro, eu acho. Mas nós estamos em janeiro, né? Então, tem um mês, mais ou menos. Mas ainda falta algum tempo ainda para poder terminar e ainda vai ser essa situação assim, bastante chata, né? Nossa, terrível, né? Nossa amiga Kátia mora ali na região do Caju, né? Que também é uma região bastante povoada por encarnados e desencarnados, né, Kátia? Nós sabemos, né? Com certeza. Bom, vamos cumprimentar nossa querida amiga Elaine. Elaine Baima, boa noite a todos. Boa noite, Elaine. Niura Monteiro. Boa noite, Niura. Boa noite, Niura. Rosana, boa noite, Cosmo Silvio, e a todos. Que tenhamos um ótimo boa noite. Com certeza, graças a Deus, né? E que Deus permita que a energia elétrica volte, né, para os lares dos nossos amigos que estão sofrendo tanto nesse calor e ainda com falta de energia para ligar o seu ventilador, o seu ar-condicionado e melhorar um pouco a condição, né? Bom, vamos então agora fazer uma leitura, um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Caiu para a nossa reflexão da noite de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 20. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Como efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Graças a Deus, né? Muito bem, Cosme. E aí, nós temos hoje uma temática, né? Que é justamente parte do famosíssimo Sermão das Bem-aventuranças, né? O Sermão das Bem-aventuranças, e, na verdade, é uma bem-aventurança, né? Nossa temática de hoje é Bem-aventurados os misericordiosos. E aí, Cosme, o que você me fala nesse início de programa sobre esta bem-aventurança? É bem interessante e bastante reflexiva a mensagem, né? As bem-aventuranças, de uma maneira geral, elas são extremamente importantes, né? O Pastorino já dizia a respeito que todo cristão, ao ouvir as sentenças, as palavras proferidas no Sermão das Bem-aventuranças, Sermão do Monte, Sermão da Montanha, deveria se ajoelhar, né, para poder recebê-las, tal a magnitude, né, magnetismo, né, que compreendem essas palavras, as colocações. E ela é tão importante que a questão da misericórdia, que ela faz parte da quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Só que, antes de nós falarmos do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças, eu queria fazer um pequeno resgate a respeito do que veio a ser a questão da misericórdia. Porque a misericórdia,
ela é uma das missões de Jesus. Quando a gente tem Jesus chegando e anunciando o reino de Deus, o reino dos céus, é o seu grande objetivo, nos convidar para esse reino. E aí ele nos faz a proposta, que é seguir as suas orientações. O fato é que, dentre as várias orientações que ele tinha para nos dar, as missões que Jesus trouxe para a humanidade de maneira geral, uma delas, dessas informações, se detém na questão da misericórdia. Quando a gente busca a questão da misericórdia, ela não está apenas como sendo tratada no Novo Testamento. Ela já aparece também no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, como a gente pode falar, no Antigo Testamento. Só como curiosidade, essa questão da misericórdia, ela foi muito acentuada quando surgiram os profetas. E quando surgem os profetas, eles surgem a partir do momento do período dos reis, né? Dos reis de Israel. Os reis de Israel, o primeiro rei de Israel é Saul. Depois vem Davi, e depois o grande rei, que é Davi, e depois vem seu filho, que é Salomão. Então, nesse período de reinado, você tinha grandes profetas, e os profetas, o maior deles, Isaías, sempre profetizavam as situações de que o povo deveria acompanhar. E nós temos aqui alguns profetas menos conhecidos, mas extremamente importantes, como Amós e Oséias, que em determinado momento eles já alertavam o povo que Deus não desejava mais a questão do sacrifício no altar, e sim que as pessoas tivessem misericórdia. Quando você lê os textos desses profetas, você encontra a questão da misericórdia sendo ressaltada como algo de extrema importância, ou seja, era para o povo se modificar, e aquelas tradições de levar para o altar o sacrifício não era aquilo que Deus pedia de nós, mas sim Deus, tanto que Isaías tem, o que Deus pede do homem, o que Deus nos solicita, se não fala a memória, não é Isaías não, Oséias. Ele nos pede misericórdia, é misericórdia que nós precisamos. Então, quando você tem essa situação da misericórdia sendo ressaltada lá de trás, a gente começa a derrubar alguns preconceitos, conceitos preconcebidos em relação de que o Velho Testamento só tem o Deus da guerra, o Deus punitivo, o Deus vingativo, quando, na realidade, você já vê alguns profetas anunciando a questão da misericórdia de Deus. Isso é bem interessante, porque quando Jesus chega, ele chega com essa ratificação, a mesma que os profetas antes dele, né, já falavam. E aí, quando ele faz esse discurso do Sermão da Montanha e coloca a misericórdia como a quinta orientação, ele ratifica não só aquilo que os profetas anteriores a ele já diziam, mas coloca como condição essencial para que a gente possa, de uma certa forma, seguir para a nossa melhor vivência. Então, quando você é misericordioso, você está, ao mesmo tempo, tendo compaixão pelo outro, sendo brando, sendo humilde. E se vocês repararem, a quarta bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, os brandos, porque herdarão a terra. Como coincidência ou não, a quarta bem-aventurança, na realidade, a quinta é o complemento da quarta. Então, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, o Kardec já aborda sobre isso. A brandura é o complemento da misericórdia. Ninguém pode dizer que é misericordioso se não for brando, ou seja, se não for manso. Então, é todo um conjunto que vai descambar, pelo menos no meu entendimento, Silvia, na questão da caridade. Aquela mesma caridade segundo a qual entendia Jesus, que está na questão 889, né, 888 do Livro dos Espíritos. Qual é o sentido da palavra caridade segundo a qual entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias,
e o perdão das ofensas. Então, no capítulo 10, ele aborda sobre tudo isso, sobre trabalho no bem, sobre misericórdia e sobre perdão. Exatamente. Eu estava falando, eu estava observando aqui, justamente no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados que são misericordiosos, né? Justamente a nossa temática de hoje. E tem vários pontos aqui que nós podemos até usar para abordar o nosso trabalho da noite de hoje, mas logo um que você falou na sua preleção inicial é justamente o sacrifício mais agradável a Deus. Sacrifício, isso é de Oséias. Exatamente. É do profeta Oséias. Então, tem aqui uma colocação, né? Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Isso está no Evangelho de Mateus, né? Essa citação de Jesus, capítulo 5, versículos 23 e 24. E é muito interessante porque nós precisamos, né? Nós precisamos expandir mais o sentido e o entendimento da palavra misericórdia, né? Do ato de ser misericordioso, né? Ser misericordioso não é ter pena das pessoas, né? Não é, de repente, ajudar, ter pena daquele que mais é menos favorecido. Gente, misericórdia, assim como caridade, é muito mais abrangente que isso. É muito mais abrangente. Sim. Nessa colocação aqui do sacrifício mais agradável a Deus, o que Jesus está colocando? Está colocando que nós devemos, né, buscar viver em paz com todo mundo. Que Deus fica muito mais feliz quando nós nos reconciliamos, né, com alguém que nós tenhamos algum problema, do que qualquer outro tipo de sacrifício, de oferenda, né, de promessa, vamos dizer assim, né? E as pessoas costumam colocar muitas das coisas, né, para Deus, assim, né? Tem alguns segmentos que seguem muito essa questão das promessas, né, das ditas barganhas com a divindade. Ah, se eu conseguir isso, aquilo, eu farei isso e aquilo, né? Aquelas ofertas, aquelas oferendas. E se esquecem, sobretudo, né, Cláudia? Porque é muito mais difícil de cumprir, né? Uma promessa que envolva a nossa transformação íntima, a nossa reforma íntima, a nossa melhoria moral, do que alguma coisa material, como, de repente, uma caixa de velas, né? Coisas assim desse tipo. Então, obviamente, né, que o sacrifício mais agradável a Deus é justamente esse, né? Nós sacrificarmos as nossas imperfeições a Deus, ou seja, deixarmos, né? Deixarmos de cometer ainda os mesmos enganos, os mesmos erros, né? Agir com o mesmo comportamento infeliz que vimos agindo ao longo de diversas existências, né? Ou seja, verdadeiramente aprendermos, né, a nos amar, aprendermos a exercitar a real caridade e, obviamente, né, nossa temática de hoje, a ser misericordiosos também, né? Com certeza. Só para fazer uma retificação, a frase Deus não quer sacrifício, mas sim misericórdia, é do profeta Amós. Mas Oséias, Amós, Miqueias, Isaías, todos eles têm em seus livros a questão da misericórdia. E isso é interessante, aqui, como eu falei, cai por terra aquela questão do pré-julgamento, de que o Velho Testamento só tem cobrança, punição. Os profetas, já no reinado, no período do reinado da época dos judeus, já estava falando que o homem deveria buscar essa questão da reconciliação com o Pai, não com sacrifício, mas sim respeitando o outro, tratando o outro melhor, buscando um pouco mais dessa questão que vai tudo descambar na caridade. Você ser caridoso, você, de uma certa forma, ser misericordioso com o outro. Então, isso é bem interessante, porque Jesus acaba sendo o quê? Ele acaba sendo um ratificador de tudo aquilo que os profetas já falavam no passado. Eu ia falar exatamente isso, né? Porque você citou esses profetas da antiguidade, do Antigo Testamento, e Jesus justamente buscando essas citações dos profetas
do Antigo Testamento, né, ele vai e reafirma na questão do sacrifício mais agradável a Deus, que é registrado por Mateus, né, que nós lemos aqui. Então, é muito interessante isso, não somente nesta vez, mas inúmeras outras vezes, Jesus demonstra ter grande conhecimento da lei antiga, né, do Antigo Testamento também. Então, é muito interessante a gente colocar isso. E muitos espíritas, eles não estudam, não leem o Antigo Testamento, né? Acham que não seria interessante, não teria muita questão, mas tem muito a acrescentar para a gente. A leitura e o estudo do Antigo Testamento, que vai provar cada vez mais, né, aquilo que foi dito, que foi previsto e que Jesus cumpriu. Inclusive, várias situações, né? Várias situações que Jesus vivenciou era justamente para confirmar, né, as profecias dos antigos, né? Exatamente, Silvia. E aqui cabe até a gente fazer um merchandising aqui para o programa que tem, né, aqui na Web Rádio Cristo Consolador, às sexta-feira, né? Você pode falar muito melhor do que eu. Exatamente. É um programa por dentro das Escrituras. Programa por dentro das Escrituras, que ocorre toda sexta-feira aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, às 21 horas, apresentado pelo nosso amigo o Rubens Almeida. Rubens Almeida, que é um historiador, né? Além de espírita, é um historiador, e ele trata justamente do estudo do Velho Testamento, né? Então, é muito bom para quem não conhece, é uma maneira muito agradável de conhecer e de estudar o Antigo Testamento aqui na nossa Rádio do Consolador. Uma por dentro das Escrituras, né? Apresentado pelo nosso irmão Rubens Almeida, toda sexta-feira, às 21 horas. E quem desejar assistir os programas que ele já fez, estão todos lá no nosso canal no YouTube, né? É só procurar na playlist por dentro das Escrituras. Eu já assisti um lá e gostei do programa dele. É muito bom, é muito bom. O Rubens é bastante didático e ele realmente conhece bastante do assunto, bem legal. Né? Bom, o que é interessante também, Silvia, só ratificando para a doutrina espírita, é que as ideias, quando elas são ratificadas, sedimentadas, elas já vieram sendo semeadas anteriormente. Nada do que a gente percebe que acontece no mundo acontece de uma hora para outra. A própria espiritualidade, ela vem já há algum tempo, né? E algum tempo para eles é muito maior do que o nosso tempo aqui de anos, vem colocando aquelas ideias para que elas pudessem ser desbravadas. Por exemplo, quando você tem a questão mesmo da questão do Deus único, né? Que os judeus abraçam essa ideia, e aí tem Abraão, a questão de ele buscar aliança com Deus, do monoteísmo. Se a gente buscar também na parte histórica, você vai ver que o Egito, né, o Akenaton, ele tentou, durante o período, né, durante a sua dinastia, focar num Deus único. E isso deu um grande problema lá no Egito. Não sei se você já ouviu falar, mas teve o Akenaton, que é o Amenófis IV, e ele tentou que as pessoas, que os egípcios, eles reverenciassem e adorassem apenas um Deus. E enquanto ele esteve à frente, como faraó, isso foi possível. Mas logo assim que ele deixou de ser o faraó, aquelas ideias, por serem completamente diferentes do que os sacerdotes acreditavam e que aquele povo, de uma certa forma, reverenciava, voltou para o politeísmo. E aí, o que acontece? Tempos depois, veio essa ideia do monoteísmo abraçando o próprio judaísmo. Que o Abraão faz aliança e aí busca, para separar diferenciar de todas as civilizações que existiam, né, abraçando, adorando a Deus. Que na realidade, a questão da aliança eu vou te dar uma família enorme, né, tão grande quanto as constelações do céu, mas a única coisa que eu te peço é que você reverencie apenas a mim, ao único Deus. E isso, de fato, acontece. É uma nação, realmente, que passa por várias situações ao longo da sua antiga história, e eles, não que eles estivessem sempre dessa forma,
nos momentos em que eles se dividiram e tiveram cisões, começaram a enxertar situações de fora, vários problemas aconteceram, né? Depois do Egito ainda tiveram duas escravidões, a da Assíria, né? Dos assírios e dos babilônios, e sem contar a própria questão da subjugação quando os romanos dominavam aquela terra deles, embora eles fossem livres, mas estavam sempre ali sob a tutela romana. Então foram grandes provações que aconteceram para esse povo. Por isso é que os profetas sempre disseram que era necessário que houvesse sempre a dignidade, a reverência a Deus único, como eles diziam, o pai Abraão anunciou, e que deveria sempre ser firmado dessa forma. O Cosmo, você observa, né, como que tudo vai se encadeando, né? Digamos assim, nessa promessa, né, de Deus a Abraão, ele fala que daria, né, uma família imensa, né, que seria maior que as constelações do céu, alguma coisa assim, como você falou, né? Obviamente, ali ele não se referia unicamente aos judeus, né? Mas estava uma sementinha da grande família universal, que são todas as pessoas, né? E aí, depois disso, vem Jesus, né? E nos fala do Deus Pai, né? E do que todos somos irmãos, que todos nós pertencemos à mesma família e tudo isso. Então, você veja que as ideias, né? A verdade vai sendo descoberta, né? Vai sendo mostrada aos pouquinhos, encontrando a pontinha do véu, né? Jesus vem e fala isso, né? Sim. E os amigos espirituais também vêm reconfirmar aquilo que Jesus já havia dito, né? Vamos cumprimentar algumas pessoas que chegaram e temos aqui alguns questionamentos. Vejam. A Magali chegou aqui. Boa noite, Magali. Boa noite para todos. A Eronide está dizendo aqui, vejamos, a questão é que a humildade é a primeira condição para escalarmos o segundo degrau das bem-aventuranças e todos os outros. Logo, sem humildade, não saímos do estacionamento. Não saímos do estacionamento. Não, Eronide, com certeza, né? Com certeza. Aliás, Jesus nos deu a sua vida inteira, o tempo inteiro que ele esteve aqui conosco, Jesus nos falou, né? E exemplificou a humildade, a começar do seu nascimento, né? E Jesus, sendo governador da terra, espírito mais perfeito já esteve entre nós, ele nasceu, né, em um estábulo, né, digamos assim, observado por animais, foi colocado por sua mãezinha numa manjedoura, ou seja, num comedouro de animais. Os amigos espirituais foram levar a notícia do nascimento de Jesus para quem? Para os pastores, uma classe social que, na época, era bastante desconsiderada, né? Bastante desprestigiada entre os judeus. Jesus já chegando e já mostrando, né, que ele veio para justamente unir, né, e valorizar as minorias, né, como o tempo todo ele fez, né? Jesus nunca separou nada. Jesus veio exatamente para unir e para mostrar a importância, né, do amor ao próximo, da convivência pacífica, da mansuetude, da misericórdia entre os homens, né? Bom, depois dessa colocação aqui da Eronide, nós temos a Elaine Boima. Quando Jesus diz, não vim destruir a lei, sim cumpri-la, Jesus dá a entender que já era já era de... não entendi. Destruir, ela reescreveu aqui. Perdão, ficou truncada. A lei já era de conhecimento de todos, embora muitos não praticassem. Exatamente. Quando Jesus veio, disse, né, não vim destruir a lei e sim cumpri-la, ele estava justamente, né, dizendo que a lei já era conhecido, né, mas que muitos não praticavam, ou pelo menos não praticavam de forma correta, né? De forma correta. Porque nós vamos ver também, né, que nessas colocações de Jesus tem justamente as colocações de Moisés, né? Lembrando que muitas das colocações de Moisés eram colocações de ordem, digamos assim, humanas, né?
que naquela época era normal dizer que tinha sido Deus, que tinha dito para fazer o povo obedecer, né? Mas o que Moisés disse verdadeiramente, a primeira revelação, em nada foi alterado. Em absolutamente nada foi alterado por Jesus. Jesus veio dar o quê? Dar um maior entendimento e reunir todos os mandamentos, né? Todas as leis do decálogo de Moisés em uma só, né? Em um mandamento vos dou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está todos os mandamentos e os profetas, né? Jesus falou isso. Então, é muito interessante como Jesus veio, de alguma forma, né? Resumir, né? E tornar mais fácil para as pessoas a compreensão, né? Dos mandamentos de Deus, né? É interessante também que a gente entenda que o amar a Deus e amar ao próximo já era também de conhecimento divulgado no Velho Testamento. Jesus veio apenas ratificar. E a diferença entre Jesus e os profetas que anunciaram a questão da misericórdia é que ele nos faz entender que o próprio Pai, né, que é Deus, como ele assim conceituou, a Deus de Pai, já é um termo de misericórdia. E quando a gente observa que ele traz essa misericórdia, nos informando que Deus é amor e que todos nós somos importantes para ele, isso é mais do que a exemplificação de que essa misericórdia já parte do próprio Criador. O grande detalhe é que a humanidade ela sempre foi muito voltada para a questão da uma primazia, assim, quase que ainda muito infantil, né? Muito bruta. Então, de uma certa forma, nós temos um melhor entendimento nas questões de justiça. Tanto que o Velho Testamento, todo mundo diz, é justiça, punição, guerra, aquilo tudo, e a gente não enxerga muito a questão da misericórdia. Mas Deus é justiça, é misericórdia também. E essa misericórdia é que Jesus veio ressaltar. Quando ele vai comentar o ensinamento das parábolas, né, aqueles são ensinamentos maravilhosos que todos nós devemos buscar e perceber que em cada um desses ensinamentos tem a misericórdia de Deus, apenas nos ensinando que todos temos um caminho a cumprir e que devemos, ao prestar palavras, como ele mesmo dizia, ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Por quê? Porque era importante que a gente despertasse para as nossas realidades. O ser humano, de uma certa forma, demorou muito tempo para despertar para as questões espirituais. E é importante que a gente as tenha como necessárias para as nossas vidas. A gente não vive no mundo espiritual, a gente vive aqui. Mas é necessário para que a gente passe a acompanhar o mundo espiritual, faça uma boa vivência no mundo material. Porque senão a nossa parte espiritual ela vai estar comprometida. Por isso que não é fazer qualquer coisa aqui, é fazer o melhor. Nos entregarmos da melhor maneira possível. Porque exatamente. Baseado no que nós executarmos aqui, é o que será o nosso retorno ao mundo espiritual. E esse retorno, que é um retorno certo, que é um retorno que é algo que é inexorável, né, que vai acontecer, é muito importante para que a gente tenha. Nesse ponto, a doutrina espírita ela tem, nesse particular, algo muito interessante quando ela nos dá conhecimento para que a gente não está aqui por acaso. Ninguém está na vida por acaso. Todo mundo tem uma missão. Ainda que ainda não saiba qual é a sua missão, mas nós temos uma missão. E se estamos aqui é porque temos importância para Deus. Se temos importância para Deus é porque, efetivamente, nós temos angariado esse amor misericordioso dele. Então, a gente precisa agora buscar exemplificar nesse amor que ele nos entrega aquilo que ele nos pede. Então, o que ele nos pede? Que nós o respeitemos, que nós o amemos e que façamos ao nosso semelhante a mesma coisa. Porque, com certeza, a partir do momento que a humanidade ela despertar para essas verdades, o planeta ele se modificará. Ele já vem se modificando durante o tempo. Não é de uma hora para outra.
Quando você diz o mundo de hoje está pior do que do passado, isso não é verdade. Quando você pega a Idade Média, que não é uma idade muito antiga, né? A Idade Média, está falando da mediana que nós temos em termos de contagens do mundo. Você tinha uma capacidade de mortes por questões de comida, por questões de saúde, de assistência social, por questões de abandono muito grande. E hoje existe isso ainda, mas é inegável que também existam vários grupos de apoio, de resgate social, que naquela época não existia. Então, eu acho que a humanidade ela está caminhando, ainda que seja a passos de formiga, ela caminha para um progresso. O grande detalhe é que ainda tem um grande contingente dessa mesma população de espíritos ainda muito empedernidos no mal, estão recebendo as suas últimas oportunidades e que, de uma certa forma, entravam o progresso do planeta como um todo. Mas é necessário que aqueles que já têm esse entendimento, que façam a sua parte. Fazendo a sua parte, com certeza, há todo envolvimento, inclusive, para aqueles que não fazem. Exatamente, sobretudo nesse momento, né, Cosmo? Que os amigos espirituais nos dizem que o planeta está em transição, né? Então, todos nós que temos esse conhecimento devemos buscar a cada dia nos tornarmos pessoas melhores, a cada dia aprimorar os nossos espíritos, deixando de lado todas as nossas imperfeições que a gente ainda teima, né, em conservar. Porque os amigos espirituais não cansam de nos avisar, né? Preste atenção, né? Não vai querer ser o exilado da Terra, né? Quando o planeta realmente chegar à situação de planeta de regeneração. Cosme tem um ponto interessante aqui no capítulo 10, né? Do Livro dos Espíritos, Bem-aventurados que são misericordiosos, que nos recorda justamente aquela questão da mulher adúltera, né? Não julgueis para não ser julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? Essa colocação de Jesus é um ato enorme de misericórdia para com a falta alheia, né? Misericórdia para com os erros alheios. Jesus chama a atenção, né, nesse momento, e você observa que Jesus era tão didático, né? Era tão didático que ele está ensinando aquelas pessoas a serem misericordiosas com a falta alheia a partir do momento em que ele diz, olha, você também erra, né? Você também erra. Por que você está sendo tão rigoroso com o erro do outro se você também é passível de erro, né? E nós precisamos nos lembrar muito disso, né? Muito disso. Normalmente nós somos muito rigorosos com as faltas dos nossos companheiros de caminhada, né? Mas quando somos nós que erramos, a gente espera toda a compreensão do mundo, né? A gente espera a desculpa, puxa, foi mal, eu estava aborrecida, eu estava de cabeça quente, eu estava assim, estava assado, né? Você quer que a pessoa entenda que você assim, pisou na bola, como se diz, né? Mas quando a coisa é o contrário, né? Quando alguém faz com você, você é realmente muito intransigente. A questão está na questão do perdão, né? Do perdão. Quanto ainda temos dificuldades de perdoar, né? Quanto ainda nos falta de misericórdia para que a gente perdoe o nosso semelhante, aquele que de alguma forma nos magoa, nos ofende, né? Porque a gente não tem esse olhar, né? Esse olhar de misericordioso, esse olhar de misericórdia para com as faltas alheias, né? A gente é realmente muito, muito assim, rígido, e aquela história também, né? A gente enxerga um argueiro no olho do outro, mas não enxerga atrás que está no nosso, né? Ou seja, pequenos defeitos que alguma pessoa faz, comete, né? Pequenos erros, deslizes, a gente cai em cima, né? E aponta rapidamente tudo. E os nossos erros, a gente meio que tenta tapar o sol com a peneira, né? É aquela história, 2 pesos, 2 medidas, né? Exatamente. Essas duas passagens estão nesse capítulo 10 aí do Evangelho segundo o Espiritismo, né?
Bem-aventurados os que são misericordiosos, que obterão misericórdia. Eu tenho uma colocação em relação a essa questão, Silvia, porque eu vejo que todos nós precisamos de misericórdia, Claro. embora nem todos nós venhamos a conceder. Por quê? Todos os dias, se formos fazer um balanço no final do dia, nós vamos observar os vários momentos de vacilo que a gente cometeu, com aqueles que estão próximos, com aqueles que estão longe, com aqueles, às vezes, que nós nem conhecemos. Um ato, uma atitude, uma palavra, uma colocação mal feita pode ofender uma pessoa. Então, nós precisamos do perdão para que nós possamos, de uma certa forma, nos reconciliar com os adversários. Essa passagem do Evangelho é uma passagem que só está no Evangelho de João, da mulher adúltera. Não há no outro Evangelho. Só está no Evangelho de João. E veja que o evangelista, ele diz que Jesus começa a escrever no chão quando lhe apresentam, né, a mulher adúltera, e aí ele salta a sentença cabal, que é aquele que estiver sem pecado, né, que atire a primeira pedra. Isso é muito forte. Porque, embora aqueles homens que queriam, né, a lei para pecadora, como você mesmo falou, eu quero misericórdia, mas para o outro a lei. Exatamente. Aquilo caiu tão forte no coração deles que eles foram largando as pedras. Aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. E é muito forte isso, porque, de fato, por isso que a gente fala, todos nós precisamos de perdão, de misericórdia. Porque no dia a dia a gente comete vários equívocos. Então, quando a gente, de fato, raciocina naquilo que a gente faz, a gente vai conseguir enxergar aquilo que Jesus nos coloca, né? Porque não enxerga a trave que está nos nossos olhos, mas tem um cisco que está nos olhos do irmão. Exatamente. Então, é bem pesado isso, de fato, e merece. Agora, é importante, o professor Raul Teixeira, ele tem que entra na questão do perdão, que é a última conceituação, segundo os amigos espirituais, que Jesus dá em relação à questão da caridade, o perdão. O perdão, você só consegue perdoar a partir do momento que você se auto-perdoa. Porque se você não se perdoa, como é que você vai perdoar o outro? Então, você precisa se auto-perdoar para você começar a perdoar o outro. Exatamente. Então, o professor Raul Teixeira nos fala exatamente sobre isso. O que é o perdão? O perdão é um remédio, segundo ele, palavras do professor José Raul Teixeira. O perdão é um remédio para o lixo moral que a gente acaba se alimentando. O lixo moral são os ressentimentos, as mágoas, os desentendimentos, os rancores. Isso é lixo moral, que não nos serve para nada, a não ser para nos deixar doentes. Aí, os pesquisadores, a própria Joana, que tem uma linha de pensamento que fala sobre isso, de reflexão, diz que isso adoece o ser. O espírito do ser, ele passa a manifestar no próprio organismo, porque isso foi fulcado lá dentro do seu perispírito e vai se manifestar no corpo físico essa questão tóxica moral que a gente absorve. Então, ele diz isso, o perdão é efetivamente o remédio para isso. Aí as pessoas às vezes dizem assim, mas eu perdoo e o outro não me perdoa. E aí ele fala, mas aí é da responsabilidade do outro se ele não te perdoou. Porque, com certeza, nós estamos tomando o remédio necessário. Se o outro ainda não despertou para esse remédio, é como qualquer doente. Ele precisa primeiro se convencer que doente está e precisa daquele remédio para ele ficar bom. Senão, ele não vai conseguir. E é muito interessante quando o professor Raul Teixeira fala sobre isso, e eu gosto bastante da explicação dele, porque ele fala que o perdão é algo que vai desanuviar a alma, a cabeça, você vai ficar muito melhor. Porque não é...
Não é só quem recebe o perdão, é quem perdoa. O maior beneficiado é quem perdoa, porque com certeza vai ficar muito mais tranquilo, né? Vai ficar aliviado com o coração mais leve. E vejam que nessa passagem, quando Jesus fala sobre a mulher adúltera lá, e dá essa lição, todos eles. Veja que o pecado, a questão da misericórdia e o pecado existem como necessidade para todos. Não é só o mais velho. O mais novo também largou a pedra e não atirou. Então vejam como a necessidade do perdão ela é importante. Mas isso tudo chama o quê? Misericórdia. Precisa da misericórdia. Tem que ter misericórdia. Exatamente, generalizado. Ô, Cosme, nesse capítulo 10, né, que a gente está aproveitando para tratar o assunto de hoje, né, tem 3 perguntas que eu acho que a gente não vai ter tempo de abordar as 3, mas que eu acho bastante interessante, e a gente faça um breve comentário sobre elas. Né? É o seguinte: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Né? Aí a gente vê, não, todo mundo tem pecado, então todo mundo tem erro, então eu não vou julgar, eu não vou falar nada. E vem essa pergunta de Kardec, muito interessante. E aí Kardec tem no número 19, no item 19, ele faz a seguinte pergunta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E aí os espíritos já começam essa resposta de São Luís, e São Luís já começa: certamente que não é essa conclusão a tirar-se. Né? Não é essa conclusão. Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Né? Ou seja, é diferente, né? Não é ser conivente. Entendeu? A coisa está errada? Está. É a maneira como você vai abordar, né? A maneira como você vai falar, a forma como você vai chegar junto a essa pessoa e vai buscar, né, chamar a atenção dela para um comportamento mais assertivo, né? Mais assertivo. Sobretudo, como diz aqui de São Luís, quando nós estivermos sob nossa tutela, os nossos filhos imaginam se eu não vou repreender meu filho que está fazendo uma coisa errada, porque eu já fiz muita coisa errada também na vida, né? De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum, não se trata de ser conivente com o erro, né? De jeito nenhum. Aí depois da 20, Costa, tem a pergunta seguinte: será compreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Ou seja, você olha, fulano está fazendo aquilo, você não fala nada, né? Então, será? Né? Será repreensível notar as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito pode resultar para essas pessoas, né? Uma vez que a gente não vai falar nada? E aí, né, essa aqui é uma colocação também de São Luís, né? Aliás, as 3 são de São Luís. Aí São Luís diz: tudo depende da intenção. Tudo depende da intenção. De certo, ninguém é defeso de ver o mal quando ele existe. Ou seja, a gente não vai simplesmente fingir que não existe o mal quando ele existe, né? Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Né? Porque a gente não vai melhorar. Como é que a gente vai progredir se a gente pensar que está tudo maravilhoso do jeito que está? Não haveria progresso nem evolução, né? Semelhante ilusão prejudicaria, como diz São Luís do Progresso. O erro está no fazer que a observação reduz em detrimento do próximo, né? Desacreditando sem necessidade na opinião geral. Ou seja, notar as intervenções de alguém, não é? Serve para você como uma forma de você não fazer o mesmo. Né? Não fazer o mesmo. O erro está quando você fica apontando, julgando e fazendo, né, desacreditando aquela pessoa diante dos outros. Né? E aqui a terceira pergunta, né, também com resposta de São Luís, é a seguinte: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outro? Né? Haverá casos em que convenha, né, a gente desvende o mal do outro? Ou seja,
Cara, a gente está falando aqui, temos que ser misericordiosos, se atira a primeira pedra quem está em pecado. Então, existe algum caso, sim, que eu devo realmente, né, desvendar o mal do outro. Aí São Luís diz, é muito delicada essa questão. Para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. A caridade bem compreendida, né? Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número, né? Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes, né? Mensagem de São Luís, recebida em Paris em 1860. Então, vocês vejam que nós, né, na análise dessa temática, né, de sermos misericordiosos, nós temos que ter discernimento, né? Discernimento. Não, aliás, nenhum ensinamento, né, de Jesus é uma coisa superficial, né, que você lhe atende. É assim, não é assim, né? Nós precisamos entender a profundidade do ensinamento e mergulhar no ensino do mestre para que a gente apreenda todas as suas nuances, né? Todas as suas nuances e não acabe por fazer, né, uma análise, né? Não acabe por ter um entendimento errôneo da mensagem de Jesus, né? Quando ele disse, bem-aventurados e misericordiosos, né? Na verdade, sim, devemos ter misericórdia com as faltas alheias, mas também devemos saber identificar, né, quando, mesmo assim, as faltas alheias precisam ser, né, corrigidas, precisam ser demonstradas para que um número maior de pessoas não venha a sofrer por causa disso, né? Não, o São Luís é excelente, porque Kardec tem vários embates com esse benfeitor, né? O responsável lá, o mentor, né, da Sociedade Parisiense dos Espíritas, né? Exato. E é interessante que o São Luís, ele só ratificou aquilo que o filósofo Sócrates, né, que é precursor do Espiritismo, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma história do Sócrates dos três crivos, que fala exatamente sobre isso. Que determinado discípulo uma vez chegou para ele, um homem de pá florida, perguntando sobre determinado assunto. Sócrates, como era muito objetivo, perguntou, primeiramente, o que você vai me dizer é verdadeiro? Exatamente. Ele vem contar uma coisa para Sócrates. Né? Vai contar, isso é verdadeiro? Não sei se é verdade. Você tem certeza aquilo que você vai contar? Não. Se você não tem sem certeza, aí ele falou assim, e o que você vai me contar? É bom? Ele falou, não sei se é bom. Se é bom, eu não sei. E, por final, se não é verdadeiro, se não é bom, mas é útil, bem, pode ser que seja útil. Não, como assim? Você não sabe se é útil? Então ele diz, olha, se não é verdadeiro, se não é bom, não é útil, não precisa se preocupar, porque isso mesmo vai se dissolver por conta própria, vai desvanecer. E é verdade, porque isso, na realidade, o Chico, ele tem um livro chamado Aulas da Vida, que ele fala sobre isso. Ele dá esse ensinamento de Sócrates, que na realidade, para nos voltar para a questão da maledicência. Que é aquilo que a gente está contando. Se não é verdade, se a gente não sabe que é verdadeiro, se aquilo não é bom e nem tem utilidade, então aquilo, meu amigo, não precisa você falar, porque aquilo não serve para nada. Exatamente. E é verdade, é uma reflexão do filósofo extremamente importante para todos nós, mesmo nos dias de hoje. Com certeza, como você bem colocou, com relação à maledicência, né?
A maledicência. Se todos nós, né, desejarmos verdadeiramente deixar de ser maledicentes, né, a gente vai usar essas 3 perguntinhas de Sócrates, né? Todas as vezes que alguém vê 3 crivos. Coisa, os 3 crivos de Sócrates. Todas as vezes que a gente quiser. É verdadeiro, é bom, é útil. Útil, é verdadeiro. Realmente não tem a menor importância, não deve ser passado adiante, né? Não deve ser passado adiante. Mas é isso, Cosme, meu querido amigo. Chegamos ao finalzinho do nosso programa, faltam poucos minutos para encerrarmos, né? Vamos aproveitar agora para fazer justamente a nossa prece, né? Agradecendo a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais por mais essa oportunidade de trabalho, ok? Passou tão rápido o programa. Passou muito rápido né? Passou muito rápido. Vamos nós aqui levar o nosso pensamento. Eu só queria fazer uma correção, Silvia, porque eu falei que o Equenatão foi antes de Abraão. Não, o Equenatão é antes de Moisés. É 1 século antes de Moisés. Tá ótimo, então. O João Santana aqui dizendo, estudo bastante conhecedor, ótima semana, boa noite a todos. Boa noite, João. Bom, então vamos orar, gente. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão sempre aqui conosco para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização dos programas da Web Rádio Transformador. Muito obrigada pela presença amiga, muito obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Muito obrigada por tudo que pudemos aprender na noite de hoje. Que todos nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, de muito trabalho com Jesus e para Jesus. E que possamos todos estar aqui na próxima semana para mais um programa Espiritismo de Atualidade. Ok? Boa noite, pessoal. Ironides aqui nos deixando um recadinho também. Tenhamos todos uma ótima semana. Obrigada, querida, para você também. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, Cosme. Boa noite, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Uma semana de paz e até o próximo domingo, se Deus quiser. Até. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.